Se o seu faturamento não cresce, mesmo você trabalhando sem parar, o problema pode não ser falta de clientes, mas sim a falta de estratégia com os clientes que você já tem. Esse é um erro comum em pequenas e médias empresas, gastar energia tentando atrair novos clientes enquanto deixa dinheiro parado com quem já compra. Crescer não é só vender mais, é vender melhor. Manter os clientes atuais é muito mais barato e lucrativo do que atrair novos. Pesquisas mostram que conquistar novos clientes pode custar até 5 vezes mais do que reter um que já compra de você. Além disso, clientes fiéis costumam comprar com mais frequência, confiar mais na marca e recomendar o seu negócio, que gera um ciclo natural de crescimento. Por isso, antes de pensar em atrair mais, vale olhar para o que já existe. Sua base atual pode esconder o maior potencial de faturamento que você ainda não explorou. A boa notícia é que existem formas simples e práticas de aumentar o faturamento sem precisar conquistar clientes novos. Tudo começa com o básico: entender o valor de cada cliente, aproveitar melhor cada venda e manter quem já confia em você comprando de novo. Por isso, vou mostrar 6 estratégias profissionais para colocar isso em prática, mesmo que o seu negócio ainda seja pequeno. Então vamos lá. 1. Aumente o ticket médio. O ticket médio é o valor médio que os clientes gastam a cada compra. Dessa forma, ele mostra o tamanho médio das vendas e ajuda a entender o comportamento de consumo dentro do seu negócio. E a fórmula é simples para calcular o ticket médio da sua empresa. Ticket médio é igual a faturamento total dividido pelo número de vendas ou clientes. Como exemplo prático, se você faturou R$12.000 com 200 vendas no mês, o ticket médio foi de R$12.000 dividido por 200 vendas, que é igual a R$60. Ou seja, cada venda gerou em média R$60 para sua empresa, e essa é uma métrica bem importante para analisar e entender a performance do seu negócio. Dessa forma, o primeiro passo é entender o comportamento de compra. Quais produtos ou serviços são mais vendidos? O que costuma ser comprado junto? A partir disso, comece a montar estratégias simples para agregar valor à compra. Por exemplo, crie kits, pacotes e versões mais completas do que você já oferece. Se você tem um salão de beleza, ofereça um pacote de serviço que aumente o ticket médio. Ou se tem um restaurante, monte um combo com prato, bebida e sobremesa com preço vantajoso. O segredo está em fazer os clientes comprarem um pouco mais com algo que realmente melhora a experiência deles. Assim, eles saem satisfeitos e sua empresa aumenta o faturamento com o mesmo esforço. 2. Cross-sell. O cross-sell ou venda cruzada é quando você oferece algo complementar ao que o cliente já decidiu comprar. Essa é uma das formas mais simples e eficientes de aumentar o valor médio de cada venda. O segredo está na coerência da oferta. Ela precisa fazer sentido naquele momento. Quem compra um tênis pode querer uma meia nova. Quem faz um curso online pode precisar de um certificado impresso. Enfim, e para aplicar isso no dia a dia, mapeie seus produtos e serviços principais e identifique o que combina com o que. Depois, treine equipe ou pratique você mesmo para identificar o momento certo de oferecer. Pode ser durante o atendimento, no checkout ou até no pós-venda, por exemplo. Tenha em mente que o cross-sell não é empurrar mais produtos, é ajudar o cliente a ter uma experiência completa. Quando bem feito, gera mais satisfação e mais receita. 3. Upsell. O upsell é quando você oferece uma versão superior ou mais completa do que o cliente já ia comprar. É o por pouquinho a mais, você leva o melhor. Essa técnica funciona porque as pessoas estão dispostas a investir um pouco mais quando entendem claramente o que ganham em troca. Por isso, a comparação precisa ser clara e justa. Mostre o valor adicional, não apenas o preço. Um exemplo simples: um plano básico de celular custa R$49 e o Premium custa R$79, mas oferece suporte prioritário e recursos extras. Quando o cliente vê as duas ofertas, lado a lado, o valor extra parece fazer mais sentido. E em negócios físicos, o raciocínio é o mesmo. Um salão pode oferecer hidratação premium junto com um corte. Um restaurante pode sugerir a versão gourmet de um prato tradicional. Ou seja, o upsell dá aos clientes a sensação de escolha e valor. E para negócio, representa mais faturamento sem esforço adicional. E você, já tentou aplicar alguma dessas estratégias que mostrei até agora no seu negócio? Como montar combos ou oferecer produtos complementares? Conte aqui nos comentários o que funcionou ou o que ainda tem dificuldades de colocar em prática. Sua experiência pode ajudar outros empreendedores também. 4. Reduz o churn. Churn é um termo usado para medir quantos clientes você está perdendo. Na prática, é o número de pessoas que deixam de comprar ou cancelar seu serviço.
E aqui está o ponto que falei antes, é muito mais caro conquistar um novo cliente do que manter um atual. Por isso, reduzir o churn é uma das formas mais eficazes de aumentar o faturamento de forma sustentável. Manter os clientes começa no pós-venda. Responda rápido, resolva problemas, mantenha contato e mostre que ele ou ela é importante. Um simples "tudo certo com a compra" pode fazer a diferença. Você também pode criar programas de fidelidade, oferecer benefícios exclusivos ou descontos progressivos para quem continua comprando. Clientes fiéis compram mais vezes, confiam mais e indicam mais, o que no fim aumenta o lucro e reduz o custo de aquisição. E é aí que entra o CRM, que é a quinta estratégia. 5. CRM e o RFV. Uma boa forma de entender melhor sua base de clientes é usar o CRM, Customer Relationship Management, que significa a gestão de relacionamento com o cliente. Ou seja, refere-se basicamente ao conjunto de práticas, estratégias de negócio e ferramentas focadas no relacionamento com os clientes. Literalmente, uma ferramenta que organiza informações sobre quem compra, quando compra e quanto gasta. E dentro do CRM, uma das análises mais poderosas é o RFV, que significa recência, frequência e valor. Recência: quando foi a última compra do cliente? Quanto mais recente, maior a chance dele ou dela comprar de novo. Frequência: quantas vezes ele ou ela compra em determinado período? Clientes frequentes são mais valiosos para o negócio. Valor: quanto ele ou ela gasta em média a cada compra. Com esses dados, você consegue segmentar sua base e agir de forma estratégica. Por exemplo, pode criar campanhas específicas para quem está há muito tempo sem comprar, oferecer vantagens para quem compra com frequência ou apresentar produtos premium aos clientes de maior valor. Essa é a diferença entre vender para todo mundo e vender de forma inteligente para cada tipo de cliente. Logo, se quiser saber mais sobre essa estratégia, escreva RFV nos comentários. Se tiverem bastante comentários, vou desenvolver um vídeo sobre isso, combinado? 6. Modelo de receita frequente. A última estratégia é transformar vendas pontuais em receita previsível. Isso é possível criando modelos de recorrência, como planos, assinaturas ou pacotes mensais. Por exemplo, um salão pode oferecer um plano mensal de cuidados, um escritório de contabilidade pode ter planos de acompanhamento fixo, uma loja pode criar um clube de assinaturas com produtos entregues todo mês. Enfim, a vantagem de recorrência é que o faturamento se torna mais estável. Você sabe quanto vai entrar no caixa e pode planejar melhor os custos e investimentos. Além disso, os clientes sentem que está economizando, recebe algo com regularidade e cria um vínculo maior com a marca. Assim, negócios que trabalham com recorrência crescem de forma mais saudável e menos dependente de picos de venda. E com essas estratégias que mostrei, saiba que aumentar o faturamento sem precisar de novos clientes não é milagre, é gestão. E gestão começa olhando para dentro, para sua base atual. Aumentar o ticket médio, aplicar o cross-sell, upsell e reduzir o churn. Trabalhar o CRM e criar recorrência são estratégias simples, mas poderosas. E quando bem aplicadas, elas fazem o negócio faturar mais, ter mais previsibilidade e menos dependência de campanhas e promoções. Assim, antes de pensar em atrair novos clientes, pense em valorizar quem já compra de você. É mais fácil, mais barato e mais sustentável. Ao mesmo tempo, é muito importante entender que nem todo cliente do seu negócio é lucrativo. Muito pelo contrário, existem clientes que dão prejuízos para sua empresa. Por isso, para entender como saber se os seus clientes dão realmente lucro para o seu negócio, assista esse vídeo que mostra o passo a passo estratégico para isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.